Agora, tem uma frase que fala assim, Renata: o capitalismo não gerou a pobreza, né? Essa condição de diferença social, mas herdou. O que você tem para falar sobre isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu e estava assim e estava tudo pronto. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade nasceu. Então começou com a evolução do mundo, ela é extremamente lenta, demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais alguns vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilidade, de civilização. Então inicialmente os grupos, né, as tribos e tal, eles tinham e até por isso que existe um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da casa, da prole, da reprodução dos filhos e depois da continuação da espécie, e o homem, como tem mais força física, ia para a parte de caçar, proteger a sua cabana, a sua caverna, coisas assim. E algumas civilizações, tipo as vikings, por exemplo, as mulheres participavam ativamente das guerras. Mas aí depende da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida. E a pobreza é a condição natural do ser humano. É que hoje a gente não vê mais assim porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que caçar a sua própria comida, aí você se preocupa em linguagem neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que tudo é coisa de burguês. Se você pensa em linguagem neutra, tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra. Você não precisa mais se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de ter uma intempérie climática, etc. E aí, o ponto é, a pobreza, ela é uma condição inerente do ser humano. E o que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar. Então, eu tô fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual é o jeito que eu posso melhorar isso e aumentar a minha produtividade? Ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção daquele alimento. E dessa forma o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento em 1800, então demorou até o ano 1800 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 200 anos, 221 anos, são 8 vezes mais pessoas. E mesmo assim, a pobreza saiu no ano 1800 de 95 para 8. Agora deve ter um pouco mais de 8%, porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Mas Sim. nos países mais desenvolvidos, com mais liberdade econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. Então, basicamente, o capitalismo é sobre isso, é sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante é que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece, que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui, foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui. Eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, o metal, a borracha, toda o processo de produção, ele é feito de cooperação, e o capitalismo é sobre isso, é sobre cooperação. Renata, e muitos críticos do modelo atual que nós temos, né, o capitalismo que nós temos hoje, eles falam que as riquezas elas são finitas, né? E o que que você acha sobre isso? Porque eles falam que o capitalismo no futuro, do jeito que nós temos hoje, ele vai morrer. A gente não vai ter mais isso. O que que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu vou falar que eu não acho, eu sei. É uma diferença grande, assim, porque tem coisas que são opiniões e tem coisas que são fatos. Qual é o fato? Que economia não é jogo de soma zero. Riqueza se cria. Riqueza não é um bolo único que se distribui. Isso é muito provado, é muito facilmente provado quando você olha o gráfico de riqueza do mundo. Então, de novo, voltando para 1800, você pegar o gráfico, ele é bem flat até o ano de 1800, de riqueza e de pobreza. Pobreza em 95%, mais ou menos, sendo que 85% era miserável, miserável mesmo, e a riqueza também muito flat, perto de zero. Aí, quando você tem o capitalismo, depois da Revolução Industrial,
O gráfico, ele simplesmente faz assim, ó. É um L. Um L ao contrário. É absurdo. E isso é porque a geração de riqueza foi possível. O que que é geração de riqueza? É dinheiro? É papel? Não. É criar facilidades. Então, se hoje eu consigo, pela internet, eu tenho um celular que eu consigo comprar, inclusive, a prazo, se eu quiser, e eu tenho internet. Que seja de um Wi-Fi, de um café que eu for, não precisa nem ser o meu. Eu consigo montar uma loja, eu consigo montar um Instagram e começar a falar para as pessoas, e consigo vender um produto digital, eu consigo vender um e-book, eu consigo vender um crochê que eu faço. Então, essa criação de facilidades é o que a gente chama de geração de riquezas. Então, ela não é finita, ela nunca foi finita, e o homem com essa capacidade de procurar melhorar os processos, otimizar os processos, ele busca melhores tecnologias. Então, como eu falo, né? A gente sempre acha que estava tudo aqui desde que a gente nasceu. Como que era antes de ter energia elétrica? Era principalmente movido a óleo de baleia. Como que hoje se preserva muito mais baleias do que há 200 anos atrás? Porque inventaram a energia elétrica e começaram a usar o petróleo. Ah, mas o petróleo ele não é para sempre, né? Estão descobrindo novas jazidas, estão descobrindo maneiras melhores de refinar esse petróleo, estão descobrindo energias renováveis e estão indo para fora do mundo, estão indo para Marte, talvez para outros locais, buscar novas possibilidades, novos recursos. E isso tudo só é possível por causa do capitalismo. Então, esse negócio de, o capitalismo morreu, não, o capitalismo nunca vai morrer, exceto em locais que for feita uma imposição. Como aconteceu na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, e o resultado a gente já viu como Meu é. Deus do céu. Tá feia a coisa. Exatamente. E assim, tem uma frase que é típica, né? Eu já escutei várias vezes. Bilionários não deveriam existir. Eu adoro essa. Eu queria entender por que eles não poderiam existir. Se eles trabalham, estão ganhando dinheiro e, além de tudo, estão gerando emprego. Não né? só isso, eles são grandes geradores de facilidades. Tudo que a gente usa hoje, provavelmente passou pela mão de um bilionário. Então, o cara que... O Jeff Bezos, né? Que falam muito dele agora e tal. Ele ficou 9 anos tendo prejuízo na Amazon. Para quem consegue fazer isso? Quem é a pessoa que acredita numa ideia, investe, busca maneiras de investir ou trazer pessoas de fora para investir, ter 9 anos de prejuízos milionários? O primeiro lucro dele foi no 10º ano, que foi, se não me engano, 30 milhões de dólares. E ele é um bilionário por quê? Porque ele é um visionário. Então, ele foi o grande responsável pela distribuição muito mais, não é gratuita, né? É mais facilitada e mais barata de livros, que foi o que começou. A Amazon era isso. Era de distribuição de livros, então ele conseguia comprar livros e você comprava. Era muito mais difícil antes, né? Você tinha que ir num sebo para achar um livro muito raro. Aqui no Brasil, você não ia encontrar livros em inglês, em francês, em japonês. E hoje ele consegue, isso só falando da parte de livros, hoje ele é muito mais do que isso. E por isso que eu falo que o capitalismo é sobre a concorrência, a produção em massa e a redução dos preços e das facilidades. Então, se você hoje consegue comprar um livro que chega rápido na tua casa e mais barato, é por causa do bilionário lá que o pessoal fica falando mal. Aí você usa a Amazon para comprar tudo ou para ser uma loja na Amazon e vender algo que você produz. E todas as facilidades que ele tem, eu na Cursology, por exemplo, eu uso a AWS, que é o serviço de nuvem deles, né? Então, aí criaram a SpaceX. Não, a SpaceX é do Elon Musk. Elon Musk, né? A dele chama Blue Virgin. E ele que tá um dos pioneiros, junto com o Elon Musk e o cara da Virgin lá, o Richard Branson, na corrida espacial. Nossa, bilionários estão passeando na Lua enquanto as pessoas morrem de fome, mas são coisas que não são relacionadas. Se economia não é jogo de soma zero, o cara passear, entre aspas, passear com o seu foguete e gerar um novo mercado, que pode ser de turismo espacial e também de buscar novas tecnologias. Se ele está fazendo isso, ele não tirou dinheiro das pessoas que são pobres na África. Pelo contrário. Se você for olhar o ranking de liberdade econômica, os países da África têm um problema gravíssimo. A maioria é majoritariamente reprimida. Como aqui no Brasil, a gente está muito mais próximo de Cuba do que da Dinamarca. E as pessoas falam muito de Dinamarca socialista. Pelo amor de Deus, nunca falem uma heresia dessa. Porque a Dinamarca tem muito mais liberdade econômica, tem muito mais facilidades para empreender e de fazer negócios do que o Brasil. Então, esse negócio dos bilionários, eu acho que a esquerda ela tem uma forma muito, muito positiva, vou colocar entre aspas. Eles conseguem dominar o ressentimento e cooptar o ressentimento, a inveja e o ódio
para essas políticas públicas que vão na contramão da prosperidade. Não, hoje, se você fala, por exemplo, se você é rico no Brasil, é crime, né? Parece crime. A pessoa que ganhou dinheiro, trabalhou, né, tem uma família bem-sucedida, ou que, enfim, tá gerando riqueza não só para ela, para outras pessoas, porque acaba gerando para outras, é crime. Mas Ah, isso mas também vem sempre vem desculpa. da mas educação, também- porque a educação no Brasil, ela é doutrinadora, ela não é uma educação para preparar a pessoa para a vida real. Então, as crianças, os adolescentes saem da escola revoltados, militantes, participando de manifestação, sem entender do sistema que ele próprio usufrui e que ele se beneficia e que ele gosta. Porque, como eu falei, ele gosta de iPhone, ele gosta de viajar, ele gosta de comprar coisas melhores. E se ele puder trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, que é absolutamente digno e honesto isso, ele não tem como ser socialista. Sim. E eles não entendem isso. Então, a educação é o grande problema porque ela cria uma mentalidade atrasada. Essa crença limitante em relação ao dinheiro e à riqueza é uma consequência dessa educação muito mal feita. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu falo que o ressentimento ele é colocado no lugar errado. Ele ressente a riqueza, sendo que ele também quer ficar rico. Ele ressente quem tem sucesso, sendo que ele também quer ter sucesso. Mas é a forma que essa cooptação, esse marxismo tão presente, e as pessoas falam que não, mas é só ver os materiais, eu recebo de vários do país inteiro. Os materiais são assim, sofríveis, o que você encontra, e os professores, o que eles falam. Então, eles falam que economia é jogo de soma zero, não é uma opinião, é um fato. Sim. Não é questão de opinião. Ah, mas eu acho que o rico, quando ganha dinheiro, o pobre tá ficando mais pobre. Não, não é. E é um fato, não é uma opinião. E são coisas que não são ensinadas na escola. Tanto que no meu curso de capitalismo e socialismo, eu tenho desde crianças de 10, 11 anos até pessoas de 70. Eu tenho a minha aluna mais velha, eu acho que tem 80 anos. Nossa, tá vendo? E que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. E crianças ou adolescentes que estão correntemente na escola e falam assim, nossa, o que eu aprendi foi totalmente errado. Não é passado isso. Exato.